Olha, você lembra aqui no mês de agosto daquela informação chocante que a gente trouxe acerca da possibilidade do envenenamento de dois irmãos, duas crianças, uma de 7 e uma de 8 anos de idade. Aí as imagens delas brincando, né? Um dos últimos registros dessas crianças em vida. Elas estavam brincando lá na vizinhança e aí elas quiseram catar um caju para comer em um lote de terreno que não era o da família. E a pessoa que era responsável por esse lote, o que indica a investigação policial, muito chateada com a ação das crianças, ofereceu caju envenenado para elas comerem. Um dos meninos já tinha morrido por conta da ingestão dessa substância tóxica. E agora, a outra criança de 8 anos, que lutou pela vida aí por mais de 2 meses, tem a morte confirmada também. O pequeno Ulisses Gabriel, de 8 anos de idade. Vamos tratar desse assunto com o Darival Júnior, direto lá de Parnaíba, onde se já houve uma comoção na época, né, com a perca e a confirmação de uma das vidas, agora está ainda maior. Darival, muito bom dia para você, meu irmão. Muito bom dia, Thiago. Ótima semana para todo mundo, mas é uma semana, um dia de consternação. Na realidade, não só aqui da cidade de Parnaíba, mas pelo estado inteiro, que tomou conhecimento depois desse crime que aconteceu e que ficou já registrado aí também depois de uma perícia no estômago das crianças, onde foi encontrado os grânulos, né, que pareciam com tal chumbinho, mas ela colocou de uma forma líquida também. Lá na época foi encontrado, Thiago, até um gato também morto, por conta da mesma consequência, né? Envenenamento pelo chumbinho dos cajus, por conta de toda essa história que você já contou. O Ulisses Gabriel lutou pela vida desde o dia 23 de agosto, quando eles voltaram para casa informando para a mãe que estavam passando mal, que não estavam bem, e começaram a desmaiar, e já aí os dois foram levados para o hospital de Seu Arco Verde. Por consequência, já no outro dia, um SAMU aéreo veio aqui em Parnaíba buscá-los para levá-los até Teresina, quando o João Miguel de Souza, um menino de 7 anos, foi o primeiro a não resistir, era o menorzinho. O Ulisses Gabriel da Silva, o de 8 anos, ele estava no hospital já desde o dia 24 de agosto, quando foi a Teresina. Havia tido uma pequena melhora, vale a pena a gente lembrar desse caso. Essa pequena melhora fez com que a equipe médica o tirasse da UTI e levasse para um leito normal, mas poucos dias depois ele retorna à UTI, e desde lá então estava na UTI até ontem, no momento da tarde, quando foi informado da morte dele. Ele já vinha passando por uma situação bem difícil por sequelas do próprio envenenamento. Só estava respondendo a comandos de sim e não, mexendo com os olhos. A equipe médica havia informado que ele tinha sofrido algumas consequências de paralisia na coluna por conta das sequelas do envenenamento. A Maria Lucélia da Conceição Silva, de 52 anos, ela que foi presa no mesmo dia. A gente vale lembrar e ressaltar que a residência dela foi incendiada por pessoas revoltadas por aquela situação. Ela foi presa no mesmo dia, se encontra presa numa prisão preventiva na penitenciária de Parnaíba até hoje ainda, não deve ser liberada, ao que parece aqui, ao que consta nos autos, não deve ser liberada até passar por esse julgamento toda em regime fechado. Agora ela vai responder. Até então, Tiago, ela iria responder por uma tentativa de homicídio e por um homicídio. E agora são 2 homicídios, de uma criança de 7 anos e uma de 8 anos, infelizmente. Outro assunto é referente aqui a um homicídio que aconteceu no final de semana aqui na região norte. Um homem de 41 anos, de nome Eli Francis Souza, muito conhecido pelo apelido de Eli, de 41 anos, estava deitado numa região, num sítio, que ele tinha no assentamento Mulheres Organizadas, que é a zona rural lá de Piripiri. As informações são de que uma pessoa teria chegado, ele estava deitado, não teve nem tempo de se defender, e a pessoa já chegou atirando. Foram 4 disparos, e alguns amigos, quando ouviram os disparos, já o encontraram morto numa rede. O delegado Lucas Klinge, lá da região de Piripiri, informou que não há indícios ainda de motivação, não se sabe quem foi que matou, não se sabe por quê e como. Apenas que uma pessoa chegou, se aproximou muito rapidamente, disparou esses tiros
e ele morreu deitado ainda na rede. Quando os amigos chegaram, que ouviram os tiros, os disparos, só encontraram lá o Hélio caído nessa rede. Não se sabe os motivos, porque até então ele não tinha nenhum antecedente criminal. O Hélio, lá em Piripiri, deixa 3 filhos e era divorciado. Agora, esse é um caso lá para a Delegacia de Homicídios lá da região de Piripiri. Tiago. É caso misterioso lá em Piripiri, viu? O rapaz estava dentro do sítio, da propriedade dele, dormindo na rede, alguém invadiu, efetuou diversos disparos sem uma explicação, sem discussão, sem alguma coisa que pudesse dar um indicativo do porquê ele estava sendo assassinado. E voltando para a história das crianças, só confirmando com o Darival, essa mulher, ela foi indiciada pela polícia, a mulher responsável e apontada como envenenamento, inclusive lá na casa dela foram encontrados vestígios lá da substância usada para envenenar os meninos, né, Darival? É isso, na época, inclusive, foi ela mesma quem indicou para a polícia onde estaria, e não havia lá só esse veneno, não, havia outro tipo de veneno também. Ela, ao que parece, né, ainda não ficou muito concluso, ainda se deve ouvir algum depoimento dela, mas parece que ela dissolveu, né, essa substância, que é proibida, mas que você consegue, Thiago, encontrar fácil, às vezes em algumas lojas, algum material de ração para bicho, para essas coisas, casa de plantação, mas é proibido. Mas hoje você, se for até alguém fazer uma reportagem, talvez, consegue encontrar fácil esse tipo de veneno. E o que ela deu para as crianças é um mais forte ainda, que não é apenas aquele veneno para rato, é ainda uma substância mais forte. E claro, Tiago, infelizmente, essas 2 crianças, 2 meninos pequenininhos, né, bem pequeninos, um de 7 e 8 anos, perderam a vida, e ela, aí, consequentemente, vai ter que pagar por esse crime aqui irreparável para a cidade de Parnaíba. Tiago?